Boa noite a todos, aos internautas também que nos assistem. Hoje, então, nós temos o grato prazer de colaborar com perguntas e respostas, depois com a palestra, e na companhia do colega e amigo Márcio Torres. Quando eu cheguei, já fala que nós somos uma dupla dinâmica, mas a sintonia é boa, né? Nós estamos sempre juntos aí. Temos algumas perguntas aqui já, e nós podemos começar. Qual a eficácia de nossas orações para os mortos? Todo espírito, ao desencarnar, ele, quando se retorna para o plano espiritual, ele, ao estar somente, né, no seu corpo perispiritual, ele assim fica mais susceptível a qualquer tipo de vibração. Porque por mais grosseiro que seja, né, este corpo físico, o qual nós temos que ter muita gratidão e amor, né, e cuidar dele, ele acaba sendo para nós, quando nós estamos aqui neste plano terreno, também um escudo protetor para o nosso corpo perispiritual. Seja, né, principalmente em detrimento das vibrações negativas, que ora são emanadas para nós e ora também emanamos para os outros. Não quer dizer que nós não deixemos de ser afetados, mas quando nós estamos aqui, o corpo físico ele tem essa capacidade de nos proteger. Ao retornarmos para o plano espiritual, nos despojarmos através do desencarne do corpo físico, estarmos somente no corpo perispiritual, as nossas emanações vibratórias, assim como as que nós registramos e recebemos, elas são mais intensas e diretas. Nesse sentido, dependendo do nosso nível de esclarecimento, nós podemos ficar presos no nosso céu ou no nosso inferno, que é até uma das 5 obras básicas, né? O céu e o inferno traz muito bem essa explicação, que céu e inferno é um estado de consciência. Isso pode fazer com que nós fiquemos presos às questões do plano terreno, principalmente às questões materialistas. E os espíritos nos retratam que esses espíritos que ficam presos a esses campos mentais aqui na orla terrestre, o campo vibracional da Terra, quanto mais você se aproxima aqui da crosta terrestre onde nós encarnados estamos, mais denso e mais pesado ele é. Isso faz com que esses espíritos eles sofram uma deterioração do corpo perispiritual. Tamanha que, muitas das vezes, esses espíritos eles começam um estado, né, de vampirismo espiritual. Eles tentam buscar regiões e seres que possam os nutrir com vibrações para os sustentar. Então, muitas das vezes nas reuniões, nós nos deparamos com espíritos sofredores e até espíritos conhecidos e familiares que eles não querem prejudicar aquela pessoa, mas dentro, né, das suas confabulações mentais, dos seus sentimentos, que os aprisiona, que é a crosta terrestre, eles começam a sofrer esse estado de decomposição perispiritual. E muitas das vezes eles vão se aproximar dos entes queridos, dos familiares e amigos, primariamente com a intenção de tentar buscar neles a solução para aquilo que os angustia, que os aprisiona aqui, e também porque próximo deles eles acabam tendo aí um pouco de sustentação vibracional e sofrem um pouco menos com essas vibrações, com essa decomposição perispiritual. Assim sendo, a oração, ela funciona como uma emanação fluídica mental, uma mentalização, a qual há uma manipulação energética, vibracional, ao qual ela é projetada a esses irmãos.
E quando desce sobre eles, como há muitos relatos até bonitos que falam assim, todas as vezes que eu registro que alguém fez uma oração por mim, é como se chovesse sobre mim uma chuva de pétalas de luz. E que traz para eles um remanso, que traz para eles um aconchego, que traz para eles uma elevação, um despreendimento naquele momento, para que eles consigam sair daquele turbilhão mental que os aprisiona aqui. E são nestes momentos que a espiritualidade de luz, que sempre esteve e está presente, consegue intervir, consegue ser percebida e acolher e resgatar para as regiões vibratórias superiores. Que aí a gente sai da órbita, né, do centro da Terra, da crosta terrestre, e vamos para a órbita espiritual da Terra, onde circundam as colônias espirituais, as cidades espirituais, onde ali a vibração já é mais sutil, onde eles saem de todo esse campo vibracional pesado, negativo, e conseguem assim tomar consciência da sua situação, serem orientados e ajudados. Então, as orações elas funcionam assim. E não somente para os desencarnados. Quando nós oramos também para os encarnados, nós estamos firmando e emanando vibrações positivas. Assim como também quando nós estamos alimentando sentimentos ruins, raiva, ódio, inveja, nós também emanamos vibrações negativas para o outro. É o que é dito no senso comum do olho gordo, né? Do mal olhado. A gente está constantemente trocando energia. Então, isso não somente conosco, os ambientes eles ficam impregnados de energia. Os médiuns sensitivos, né, que são médiuns que conseguem registrar as vibrações, as impressões, a gente chama de impressões vibracionais que ficam nos ambientes. Quando eles adentram um ambiente, por exemplo, que houve um assassinato, ele entra ali, toda aquela dor, aquele sofrimento, ficou todo impregnado no ambiente. E o médium consegue fazer uma leitura dessas vibrações e elas se materializam em imagens que retratam todo o ocorrido para ele. Então, os ambientes também, isso a espiritualidade nos comprova. Quando adentramos determinados ambientes, nós somos envolvidos pelas vibrações que estão ali impregnadas também, sejam negativas ou sejam positivas. Os objetos, os alimentos, tudo ali é carreador de energia, registra energia e a transfere, seja negativa ou positiva. Então, nós também recebemos orações dos desencarnados. Os espíritos desencarnados, sejam amigos, sejam entes queridos que já estão numa condição melhor lá no plano espiritual, os próprios mentores espirituais, eles emanam vibrações positivas para nós. Elas descem sobre nós como raios de luz positivos, que vão depurar todo nosso campo áurico, que é a nossa emanação vibracional, que é o resultado da união entre o nosso corpo físico e hiperespiritual que está aqui. Então, o passe é uma canalização de energia positiva, que naquele momento, quando através da evidência nós registramos o quê? Feixes de luz que são projetados e que vão fazendo toda uma limpeza, né, pelo corpo físico e também pelo nosso campo perispiritual, ao qual nós estamos aqui, que a gente chama de campo áurico também, né? Então, a oração é uma dádiva, quando ela é feita de coração, porque muitas vezes nós oramos somente de boca para fora, né? Nós falamos muitas palavras bonitas, muitas coisas rebuscadas e difíceis, mas de coração vazio não tem eficácia nenhuma. São somente palavras vazias.
Ok, Márcio? Muito bom. Boa noite, pessoal. Aí, ó. Vamos acordar. Todo mundo feliz? Noite gostosa de terça-feira, estudo de perguntas e respostas. Quem está vindo pela primeira vez aí? Deixa eu ver. Tem alguém? Sejam muito bem-vindos. Sintam-se à vontade para fazer pergunta, é só levantar a mãozinha. Nós não sabemos tudo, mas o pouco a gente sabe, a gente tenta responder, né, Richardson? Agradecemos aos internautas que nos acompanham também, que Deus nos ajude a responder da melhor forma possível. Chegou uma pergunta aqui agora da casa. Pergunta bem delicada. A pessoa fala assim: tenho uma filha que foi diagnosticada com transtorno de borderline. Já tentou suicídio, fica trancada no quarto o dia todo. Minha amiga, que é espírita, me diz que ela está sendo perseguida por espíritos obsessores. Não sei o que pensar. Muito bem. Não é privilégio ser acompanhado por obsessor, né? Todos nós somos. Não tem ninguém que não tenha um companheirozinho, né? Do lado. Mesmo que seja amigo. Mas tem. Nós sempre temos alguém. O transtorno de borderline pode ter sido alguma coisa da própria infância, né? Que surgiu ali na infância, na criação, bullying. Às vezes até, não conheço o caso da família, então não estou julgando os pais, mas uma falta de mais atenção dos pais, às vezes ali também, né? E pode ser também coisa lá de trás, de vidas anteriores, né? Que pode estar acontecendo. O primeiro pensamento que nós, espíritos, temos que ter é o seguinte: nada é por acaso. Nada acontece por acaso. Tudo tem um porquê, né? Se ela tem esse transtorno, primeira coisa que eu tenho que pensar, aquilo é necessário neste momento dessa atual encarnação. Porque vem dela. Nada nos acontece se não temos compromisso. Não é assim? Tudo que vem a mim, eu sou o causador. Eu sei que quem está vindo pela primeira vez vai falar assim: opa, mas eu não fiz nada. Pode não ter feito nada agora nessa atual encarnação, mas lá atrás com certeza. E a gente, como nós somos imortais, essa vida é só mais uma entre milhares, que nós já tivemos e outras muitas que teremos. Nós vamos aí resgatando, né? Tendo oportunidade de refazer, de reconstruir e nos melhorar a cada dia com o que acontece, né? Então, obsessor, primeira coisa que eu tenho que entender, com isso tudo que eu falei, obsessor nada mais é do que alguém do meu passado ao qual eu fiz alguma coisa. Não existe obsessor de graça. Eu sempre falo aqui. Quem acha que passa na rua, um espírito está lá e fala assim: fui com a cara do Márcio, não, vou atrás dele. Não acontece assim. Para ele se vincular a mim, ele tem que ter algum vínculo comigo lá de trás. E 100% de certeza que eu é que fui defeituoso com ele. Eu que causei alguma coisa a ele, para ele ter essa raiva de querer me perseguir. Ou ele é apenas um espírito simpático, um espírito que está na mesma sintonia, que tem os mesmos vícios, os mesmos defeitos que eu. Então ele entra em sintonia comigo. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que é tabagista. Um espírito morreu, ele também gostava do cigarro, do fumo. Do lado de lá não tem. Então ele vai a quem gosta. Aí eu vou lá e dou aquela tragada, ele põe aquela boquinha linda dele na minha e chupa o meu éter para se satisfazer. E fica botando lá no meu subconsciente assim: fuma mais um, fuma mais um. É assim, Richard? Fuma mais um. Isso acontece com a bebida, com o sexo, com a comida, com todos os excessos e tudo aquilo que é negativo na nossa vida. Porque tem espírito de todas as ordens.
Então sou eu novamente atraindo algo ruim. Se por um acaso eu sou uma pessoa boa, que procura caridade, procura ajudar o próximo, procura não ter maus pensamentos a respeito das pessoas, que tudo que eu faço é na tentativa de ajudar. Quem são os espíritos simpáticos que vão me acompanhar? Os bons espíritos, que também têm a mesma vontade. E aí eu sinto aquela sensação de bem-estar, de alívio, de leveza, durmo bem, tenho bons sonhos, minha vida é tranquila, nada me afeta. Por quê? Porque aqueles que me acompanham têm a mesma sintonia que eu. Simples assim. Né? Aí o pai fala assim, eu não sei o que pensar. Pense no amor de Deus. Pense que, com fé, com amor, com muita oração, como disse o nosso amigo Richarlison, né? Com bons conselhos, boas atitudes, bons exemplos, porque nós gostamos muito de falar no ouvido das pessoas. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você não pode ser assim, você tem que ser assado, mas a gente mesmo faz tudo contrário. Né? O que educa, fala como é que é a frase, Richard, me ajuda aí. A palavra comove, o exemplo arrasta. Não é assim? A palavra comove, mas o exemplo arrasta. Então, quando eu faço, eu arrasto multidões comigo. Quando eu falo, eu vou comover alguém. Não, que palavra bonita. Não é que você tem razão. Mas depois a pessoa vê eu fazendo, mandava assim, só da boca para fora. Né, amigo? Só da boca para fora. E não resolve a vida da gente. Nós temos que ser coerentes com o que a gente fala e o que a gente faz. Então é muita oração. Agora, eu vou aproveitar a deixa dessa pergunta para completar a do Richard anterior ali. Oração. Nós, normalmente, todos nós não sabemos orar. Nós sabemos rezar. Rezar é muito fácil. É da boca para fora. Né? A gente lembra do Pai Nosso e fica lá. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Eu estou rezando. Bacana. Tem efeito? Tem. Deus está te escutando? Tá. Você vai receber ajuda? Vai. Ninguém está falando que não vai. Mas a oração, ela me conecta com o maior. A oração é coração, sentimento, verdade, honestidade, pureza de sentimento. A gente não precisa orar com a boca, a gente ora com sentimento. Eu garanto a vocês que às vezes na hora de dormir, quando você lembra do dia que você teve, e você simplesmente dá aquele suspiro gostoso e fala assim, obrigado, meu Deus. É a melhor oração que você já pode ter feito. Não precisa mais que isso. É aquela entrega sincera de agradecimento a Deus pelo dia que você teve. Não precisa ficar enfeitando, não precisa ficar falando palavras bonitas. Não precisa. A gente tem que ter sentimento. Deus escuta o nosso coração mais do que a nossa mente. É a verdade que está em nós, é que comove a Deus, é que leva a Deus. Então, na hora de orar, a gente ora, obrigado, meu Deus, por isso, por isso, por isso. Meu Deus, olha, hoje meu dia não foi bom. Eu preciso disso. O Senhor sabe mais que eu, mas eu quero falar com o Senhor. Eu sei que você já sabe, mas eu vou falar assim mesmo. Gente, você está conversando com seu pai, que te ama, que te quer bem, mas quer que você faça, não ele. Ele vai te dar todas as energias para que você supere, para que você evolua para aquilo que você quer. Mas se eu não for verdadeiro comigo mesmo, eu vou esperar que Deus faça. Lembra quando Jesus falava assim, faça da tua parte que o resto o céu lhe dará. Olha que interessante. Primeiro ele manda a gente fazer a nossa parte, que é a mudança, que é os nossos atos, as nossas palavras. E por que o céu me dá? Porque já deu. Você acha que Deus não me desampara?
Antes que eu perceba que eu preciso, Deus já me deu. Eu nem sei ainda que eu vou precisar, Deus já me deu. Porque Ele é amor. Mas aí eu estou fora da sintonia, eu estou voltado às coisas não boas, não percebo, não sinto, aí depois fica, Deus não gosta de mim, minha vida é tão ruim. Gosta assim, viu? Bom, então é hora de orar. Aqui, ó, deixa sair. Oração, conversar com o nosso Pai, somente com Ele, tá? Boa noite. Uma dúvida que sempre tive. Quando desencarnamos, sabemos quem fomos aqui na Terra, certo? Quando reencarnamos, não sabemos quem já fomos. Sendo assim, não possível fazer comparações de vidas passadas. Então, ao reencarnar, vamos saber se estamos em evolução ou não. Então, sim, são vários questionamentos, né? Vamos aqui no primeiro. Quando desencarnamos, sabemos quem fomos aqui na Terra? Nem sempre. Depende do seu estado de espírito e mental, né? Porque tem espíritos que desencarnam numa situação de tamanha turbulência, de tamanhos conflitos mentais, que ao eles retornarem para o plano espiritual, eles acabam perdendo a consciência de si. Eles ficam imersos nesse sofrimento. E ficam ali, até em detrimento disso, que a gente é oportuno falar, a questão do que é um umbral, que lá no filme Nosso Lar, retrata muito bem, está no livro também do mesmo nome. Quando nós desencarnamos, como eu falei anteriormente, nós ficamos mais susceptíveis às vibrações que emanamos e que também recebemos. Se você desencarna e fica numa situação de muita turbulência, de muito conflito, de muito sofrimento espiritual. O que é esse sofrimento espiritual? São suas angústias, são seus remorsos, seus arrependimentos, seus sentimentos inferiores, a sua raiva, a sua cobiça, o seu apego à matéria. Quando você desencarna e fica nessa condição, ao você estar no seu corpo perispiritual, você emana uma vibração muito densa e muito pesada. E automaticamente, tem uma lei universal que ela diz assim, semelhante atrai semelhante. Muitas vezes as pessoas questionam a gente e falam assim, mas por que se tem espíritos iluminados, tudo, por que eles não vão lá e socorrem quem está nessa situação? Então, esses espíritos não são bons, porque eles deixam as pessoas sofrendo. Mas não é bem assim. A gente vê, as obras espíritas retratam muito bem isso. A espiritualidade nos traz também que a espiritualidade, luz, ela está ali continuamente presente. Só que aquele ser está numa vibração tão pesada, tão densa, que ele sequer percebe, ele sequer consegue ver a ajuda que está ali. Por tamanha a vibração deles. É interessante que a espiritualidade fala que as equipes socorristas, como as caravanas de Maria, que vêm na crosta terrestre para essa dimensão mais densa, que os espíritos que desencarnam estão com vibrações muito pesadas, acaba se aglomerando em determinada região do plano espiritual, compartilhando o mesmo estado vibracional. Cada um imerso no seu inferno. Sequer, em raros casos, os espíritos que estão no umbral, que é essa região densa que vai se formando, olha como isso é interessante. Aqui no plano material, nós encarnados, nós temos vários exemplos disso. Vejam nesses lugares, como eles falam ali, o carrapateiro, esses lugares onde vão se reunir os nossos irmãos que estão presos aos vícios. Eles não vão se agrupando, aglomerando e vão compartilhando os mesmos desvios e também as mesmas vibrações. E esses ambientes, quando nós adentramos, se a nossa vibração está um pouquinho diferente, nós sentimos.
Quantos ambientes nós entramos e você sente um mal-estar, você sente que aquele ambiente está carregado, está pesado. Porque os seres que ali estão emanando uma vibração daquele nível. Quando nós estamos juntos mesmo e acontece um atrito entre duas pessoas, e aí, vocês já viram que no senso comum até fala assim, nossa, o clima pesou. E quando a gente está, todo mundo fica desconfortável, fica uma energia ruim mesmo, fica pesado o ambiente, não fica? Todo mundo perde a graça. Por quê? Aquele atrito fez com que a vibração caísse bruscamente. Porque até os que não estão envolvidos diretamente, com aquela briga, com aquele atrito, com as agressões, sejam verbais, até físicas, todos que estão ali começam a baixar a vibração, porque eles começam a serem envolvidos com sentimentos ruins, né? Que situação desagradável, nossa, que coisa pesada, nossa, que violência. Aí a vibração começa a descer. Então, quando desencarnamos, se a nossa vibração, e principalmente o nosso estado mental, estiver muito atribulado, sabermos quem somos é uma questão bem complexa, tá? Porque muitas das vezes nós vamos saber quais os problemas, quais são as dores que portamos, que isso vai nos definir. E há uma despersonalização mesmo, o espírito. Eu falei anteriormente até da questão da forma perispiritual que vai se decompondo, né? E a espiritualidade traz muito bem também a questão até dos espíritos que chegam à forma ovaloide, os ovoides, que eles perdem toda a sua forma espiritual. Para nós entendermos, eles falam que eles ficam numa forma parecendo uma bola de basquete. E se todos estão emanando essa vibração, começam a se agrupar numa região espiritual que foi denominada como umbral. Mas o interessante é que cada um ali está imerso no seu inferno. São raras exceções que um espírito que está no umbral percebe o outro, salvo aqueles que são tidos como trevosos, que já têm consciência do seu estado, estão imbuídos no mal e vão nessas regiões para aprisionar e usar esses seres ao seu melhor prazer. Então, aqui, eu falei da caravana de Maria. Quando eles vêm para resgatar os espíritos aqui no plano espiritual, aqui no plano terreno, né, que nós estamos mais perto das regiões umbralinas, viu, gente? Tamanha é a nossa vibração pesada do plano terreno. As equipes espirituais dizem que quando eles adentram a órbita terrestre, eu fico pensando que parece aquele filme de astronauta, né? Quando eles perdem o controle, entram e tem toda aquela tribulação, né? Eles falam que quando entram no campo espiritual da Terra, eles, para nós entendermos, eles descrevem como uma densa tempestade magnética que eles têm que romper. E olha como que isso é importante. Eles têm que fazer um trabalho no plano espiritual, nas colônias, deles reduzirem a vibração deles. Aí eles começam a se envolver nas dores e nos sofrimentos da Terra, para a vibração deles começar a cair, para quando eles adentrarem e chegarem aqui, eles ficarem um pouco mais próximos deles e ter maior a chance desses que estão presos, não é o Márcio não, porque o Márcio é o espírito de luz, que conseguir ter mais facilidade de perceber eles, porque não consegue. E tem outra coisa também que é interessante. Muitas vezes, quando vem espíritos de regiões astrais superiores, de outras dimensões superiores, eu gosto de falar da mãe do André Luiz. Não é? Quando o André Luiz é resgatado, vai lá, está lá no nosso lar, aí, na hora do encontro deles, eles falam assim, hoje você tem um encontro com uma pessoa muito especial. Aí é a mãe dele. Ele fica todo feliz. E aí ele pergunta à mãe dele, nossa, você vai ficar aqui comigo, no nosso lar? A mãe dele fala, não, eu estou numa região mais acima. Aí pergunta do pai. A mãe fala, infelizmente ele está lá embaixo. Né? Eu falo que os homens é mais complicado, as mulheres sempre, né, parece que dá conta de
cantar para subir mais fácil, né? A gente acho que é mais pesado. Então, sabemos quem somos aqui na Terra, certo? Depende da sua condição espiritual e mental. Quando reencarnamos, não sabemos quem já fomos. Tá, aí já estamos falando do processo de reencarne. Sendo assim, não é possível fazer comparações de vidas passadas. Gente, eu vou usar a fala do Emmanuel, quando alguém perguntava, né, alguma coisa para o Chico relacionada à vida passada, o Emmanuel falava assim: se você olhar para trás, você era pior do que hoje. Não vai buscando que você era melhor, não. Então não mexe com isso, não, gente. O que você está querendo caçar lá atrás? Eu gosto de ver esse povo que fala, fiz regressão de vidas passadas. Todo mundo foi rainha, rei, princesa. Eu falo, nossa, quantas princesas e reis teve na existência da história? Todo mundo foi, né? Ninguém foi capataz, ninguém foi assassino, ninguém foi nada, só rainha, princesa, né? Não iluda não, gente. Até nessa existência mesmo, se a gente olhar um pouco a nossa trajetória anterior, a forma como nós pensamos hoje, como nós amadurecemos, a gente era pior. E aí você querer caçar, comparar com o anterior, mas aí tem uma pausa, tá? Quando você desencarna, vamos pensar que você é um espírito iluminado, você desencarnou, veio a equipe da luz, te levou, você já foi lá para a coluna espiritual, descansou um tempo, né? Eu vejo o povo assim, a pessoa acabou de descarnar, fulano já deu mensagem, eu falo, dá sossego, dá sossego. Eu falo com meus parentes, eu desencarnar, não fica perguntando para mim não, cansei de vocês aqui, na hora que eu desencarnar, estou lá descansando, vocês ficam perguntando, querendo saber? Não, dá um tempo a gente recompor, né? Independente de quem for também, eu brinco, eu falo que eu já estou no umbral, porque eu falo, dependendo do que for também, eu falo, não quero ver, não quero saber desse povo. Aí eles vão falar assim, então você não está bom não, vai ficar lá embaixo. Mas tem gente na família que é prova mesmo, né? É treva mesmo. Quando você está no plano espiritual, você vai começar... Ninguém está no plano espiritual vendo o anjo tocar harpa como em uva verde, tá? E aquele cenário monocromático azul. Deus me livre, né? Precisa de umas cores. Quando você está no plano espiritual, quando você vai se recuperando, você vai voltar a trabalhar, você vai se organizar, você vai avaliar a sua trajetória. O pessoal até brinca que quando você estiver bem, o seu mentor chega perto de você e fala assim, pronto, Márcio, vamos sentar ali para a gente ver um filme. É um filme que é do seu interesse, mas vamos saber se esse filme é de terror, de comédia, de romance, né? Ou de ficção científica. O seu vai ser de terror? O meu eu nem penso, né? Que você vai fazer uma avaliação dessa última trajetória. Que vergonha, né, gente? Imagina a gente com aquele povo evoluído do lado, você olhando as coisas que você fazia escondida, achando que ninguém estava vendo. E gravaram ainda. Pior é isso, né? Você acha, fiz, a vida segue, não, ninguém vai lembrar, ninguém viu. Jesus! Logo que você vê lá, você fala, pode pular essa parte? Por favor, né? Que vergonha! Vai ser assim. E aí? Você avalia. E aí vai te dar a oportunidade de você fazer seu plano reencarnatório. O que é um plano reencarnatório? É um planejamento, é um plano de viagem para essa viagem terrena. Que você vai falar, olha, vou fazer matrícula de novo nessa escola, então eu quero fazer isso, isso e isso. A espiritualidade fala que os planos reencarnatórios fossem materializados, né, em forma de livros. Tem gente que o plano reencarnatório deles é dessa grossura, assim, de tanta prepotência, de achar que vai fazer tudo, né? Chega aqui e não faz nada. Mas você vai traçar seu plano reencarnatório. Você vai ver lá, nossa, isso não foi muito bom. Eu não gosto do Márcio, não. Não tem jeito de deixar para a próxima? Não. Aí o Márcio também está fazendo dele, só vai vendo que os nossos planos estão cruzando.
Aí eu falo, ai Jesus, nós temos que estar lá de novo? Já não deu, né, Márcio? Aí vem nós de novo. Você vai fazer o plano reencarnatório. Você pode avaliar a última existência. A anterior, a que você acabou de deixar, você pode ter acesso, mas só se for necessário. Igual eu te falei, se você for voltando muito, gente, não tem muito material bom, não, para você olhar e resolver, não. E a outra questão também que a Espiritualidade fala é que nós, pelo nível de evolução que nós estamos, né, nós estamos no segundo ano, que é o segundo mundo aí de provas e expiações. Antes era primitivo. E tem muitos que vão tomar a bomba e vão lá para Quiron, né, que está sempre preparado, porque aqui vai virar regeneração. Vocês imaginam a gente ter sido exilado de Capela e depois ser exilado da Terra. Gente do céu, isso é muito preocupante, né? A gente tem que pensar nisso. Você vai fazer seu plano, então, para vir, com orientação da espiritualidade. Tem um livro da Patrícia, que é A Casa do Escritor, que ela fala. Patrícia é o que escreveu, ditou lá o Violetas na Janela. Tem um outro livrinho dela, A Casa do Escritor, que é bacaninho, que fala, que ela relata lá dos espíritos lá, se debruçado, né, tentando fazer seus planos reencarnatórios, tudo para vir. Mas eles falam que nós, pelo nosso nível de evolução, nós temos muita dificuldade, ao retornar no plano espiritual, conseguir relembrar as nossas existências anteriores. Porque, igual eu falei para vocês, é a mesma coisa da gente pensar assim, nós... tá vendo, né? Está iluminando a gente para ver se sai. É a mesma coisa que você pensar assim, você com 7 anos de idade, ter que recobrar sua memória dos anos anteriores. Então, não tem muita coisa não, né? Você vai recobrar com 1 ano de idade. Você estava cagando, mijando, né? A mãe limpando. Não tem muita... E um exemplo que eu dou é da Laura, né? A mãe do Lísias, que é o que acolhe o André Luiz quando chega lá no nosso lar, quando ela fala do pai do Lísias, que já tinha reencarnado, e que ele ficou muito tempo no plano espiritual, fazendo o seu plano reencarnatório, e todo o esforço que ele fez, ele conseguiu relembrar 3 reencarnações anteriores. Dá processo? Então, não é... A gente tem que pensar nisso também, né? Não é muito fácil, porque nós estamos nessa limitação ainda, e também o material das encarnações anteriores, você já vai avaliar quanto você matou, o que você fez, se você roubou, se você... Então, vamos concentrar nessa última, que já dá para ver com quem estão as suas tretas, e o que você já fez, e lembra dos episódios lá que você quer pular, né, a cena, né, do que você fez também. Isso já dá material suficiente para você programar a sua próxima reencarnação. Então, fazer comparação, então a gente tem que pensar, comparar com o que, né, não tem muita coisa boa, então não sei se tem muita produtividade, não. E ao reencarnar, vamos saber se estamos em evolução ou não? Ao reencarnar, nós continuamos exatamente de onde paramos daqui. Se a gente parou aqui nas trevas, você vai voltar nas trevas para ver se você desatola e evolui. Então, acho que é por isso que todo mundo chora quando reencarna, né? Quando sai da barriga, já chora, fala, de novo, estou aqui. Não é? Você já olha e você já chora. Por isso que eu acho que os bebês choram. Nasce, Jesus, de novo, estou aqui. Só tiro, porrada e bomba, igual naquela música, né? E eu acho que você já sente, né? Aí você olha o pai que chegou, você, ai, meu Deus, ele de novo, né? Vamos ver se dessa vez vai. Mas é isso. Fantástico. Acho que o principal disso tudo aí não é o que a gente foi, é o que nós somos hoje, né? Não interessa quem eu fui no passado. Se fosse importante para mim, Deus me daria essa consciência. Se Ele tirou, é porque Ele sabe que eu hoje me envergonharia do que eu fiz. E essa vergonha poderia me impedir de progredir agora. Então, o esquecimento da vida passada é uma bênção. Mas a doutrina fala para a gente também, né, Richards, que tudo que nós conquistamos de virtudes e conhecimento acompanha.
Ou seja, eu nunca serei pior. E eu acho que isso responde o finalzinho da sua questão. A hora que a pessoa pergunta, será que eu estou progredindo? Com certeza está. Hoje nós estamos na melhor versão de todas as existências que nós já tivemos. Hoje nós somos melhores do que fomos, né? Eu quero, antes de ler a pergunta aqui, voltando à pergunta anterior sobre o transtorno de borderline, eu esqueci de dizer que não deixe de fazer o acompanhamento médico. Tá? O tratamento terreno, psiquiatra, psicólogo, é muito importante. Tá? Não deixe mesmo, por momento algum, deixe de tratar a pessoa como ela deve. Vamos lá. Hoje o povo está com medo dos obsessores, Richard. Outra pergunta aqui, ó. O que fazer quando está sendo perseguido por um espírito obsessor? Fica pensando coisa ruim. Pensa coisa boa. Muda. Gente, todos nós temos, eu já falei, né? Todos nós temos o obsessor. O que a gente faz? Eu tomar consciência de que se ele está comigo, fui eu que atraí. Né? Se eu tenho um vício, eu vou tentar deixar esse vício. Se foi um espírito do passado, eu vou orar toda noite para que esse ser que me acompanha me perdoe. Eu também vou o perdoar. Pedir a Deus que abençoe a ele, que dê a ele felicidade, que dê a ele paz, que dê a ele assistência e conforto, como também a mim. Né? E começar a fazer a coisa boa. Porque se eu começar a fazer o que é bom e o que é correto, esse espírito vai começar a perceber que eu não sou mais aquele ser do passado. E eu começo a evoluir. E quando eu começo a evoluir, esse espírito perde a conexão comigo, porque eu estou vibrando numa faixa e ele está vibrando em outra faixa. Aí, para ele voltar a me alcançar, o que ele tem que fazer? Elevar a faixa que ele está. Aí ele está evoluindo também. E quando ele evolui, ele passa a me amar ao invés de me odiar. Amor. Simplesmente amor. Lembrando que demônios não existem, santos não existem, anjos, na figura aquela que a gente vê, não existe. Somos todos espíritos, criaturas de Deus, alguns mais adiantados, outros mais atrasados, pelo esforço próprio em que ele empregou para que ele esteja naquela condição. Que para eu melhorar, eu tenho que me esforçar, basta eu me esforçar. Que milagres não caem do céu, milagres são construídos através de muito trabalho, muito esforço, muito conhecimento, muita doação, muito amor. É assim que os milagres acontecem. Deus não vai beneficiar ninguém. Pensa, se Deus é o criador de todo o universo, não é só desse planetinha aqui não. O universo todo é habitado. Todo o universo é habitado. Nós sabemos disso. Você acha que Deus, ao olhar para mim, fala assim, o que você está precisando, Márcio? Eu sou mais bonito que o resto do universo inteiro. Se Deus me der uma pontinha de agulha, Ele está sendo injusto com o resto da criação. Ele não me dá. Ele distribui igualmente a todos. Mas fala, vá e faça. Você. Livre-arbítrio é o poder de decidir. Eu sou o único ser no universo que toma as decisões para mim. Eu é que escolho quem eu quero ser. Eu é que escolho o que eu vou fazer. Eu é que escolho que atitude tomar, que palavra usar. Sou eu. Se eu quero ser trabalhador, se eu quero ser um bandido. Sou eu que escolho. Não é Deus que faz escolhas por mim. Mas o responsável pelas escolhas também sou eu. Aí as coisas não dão certo. Aí é Deus que não olha para mim. É você que não está se olhando. É você que não está fazendo. Aí eu atraio obsessores. Quer ficar livre dos obsessores? Passe a amá-los.
São espíritos igual a você, eles só estão sem o corpo físico. A única coisa, a diferença entre eu e os espíritos é que eu ainda, por enquanto, neste momento, ainda estou no corpo. Eles já não estão mais. Essa é a nossa diferença. Mas são irmãos que sofrem. Sofrem porque ainda estão cometendo erros. Nas zonas umbralinas, como o Richard acabou de falar. Não é um inferno. São zonas intermediárias de sintonia mental, desequilíbrio mental, desequilíbrio moral. É que leva a pessoa ali. Quer sair de lá? Ore, peça ajuda, seja humilde, você vai sair. Mas aí você vai ser colocado numa nova existência física, vai ter um novo corpo, vai ter uma nova trajetória. E ali você vai começar a resgatar os erros cometidos. Não é castigo, é oportunidade de refazimento. Não existe castigo para Deus na lei divina. É oportunidade de refazer, de sermos humildes, de reconstruir. A gente fica... O Richard Gramiano estava falando ali dos ambientes, que a gente chega e está ruim, às vezes acontece alguma coisa, aí a gente fica assim, os espíritas, né? Olha lá, aquele cara ali está obsediado. Olha lá o que ele está fazendo, que absurdo. A hora que ele fala assim, ele também já está. Gente, nós temos que pensar o seguinte, como eu tenho os meus obsessores, o Richard tem os dele, e cada um de nós tem mais não, cara? Já dispensou? Eu sempre falo assim, ai gente, eu não tenho obsessor não, velho. Eu tenho alguém que tem um desafeto aí por mim, mas eu não tenho ele não. Vocês ficam posse, né? Ele é chique. Tem gente que fala assim, eu tenho 7 obsessores. Deus que me livre, né? A gente está acompanhado dele. Eu acho que a gente tem que mudar isso aí. Não é posse. Existe um ser que tem um desafeto por mim. Lá do passado. Mas eu não tenho ele está livre e eu não quero. Aquele lá do passado, que eu pisei no carro dele. E tem outro detalhe também, igual a gente vê nas reuniões mediúnicas. Chega a pessoa lá, ai, eu estou obsediada, tudo. Aí vai e manifesta lá o espírito. Aí fala, irmão, você está obsediando o Márcio. Fala, Deus que me livre, é Ele que me obsedia. Ele que me desceu. Ele que não deixa. Ele que me chama o tempo inteiro. Ele que faz isso. Aí a gente também tem que refletir sobre isso, sabe? Porque nem sempre é o outro lado só, não. O lado de cá também apronta. Eu acho que a gente obsedia muito mais ele do que a gente. Com certeza. Nosso tempo está no finalzinho. A nossa querida ali já mostrou a plaquinha. Então a pessoa fala, o que fazer com os obsessores? Passe a amá-los. Tá? E para encerrar, eu vou desmentir o Richardson. Ele falou agora mesmo que eu era um espírito de luz. Eu nasci em Divinópolis, não em Luz. Viu? Eu sou divinopolitano. Divino. Então é um espírito divino, gente. Melhorou a hierarquia. Melhorou a hierarquia. Pessoal, boa noite para vocês. Obrigado pela paciência. Daqui a pouco o Richardson volta com uma palestra maravilhosa aí para vocês, tá ok? Fique com Deus, muito obrigado.